profeta Isaías nasceu aproximadamente no ano 765 a.C. em Jerusalém. Ele foi um dos principais profetas do Antigo Testamento, junto com Jeremias, Ezequiel e Daniel. O ministério do profeta Isaías teve lugar no reino de Judá durante as monarquias de Uzias, Jonatas, Acás, Ezequias e Manassés, e ele profetizou durante a crise causada pela expansão do Império Assírio. Escreveu o livro bíblico que leva o seu nome. Hoje estaremos falando sobre a terrível morte do profeta Isaías. Mas antes de mergulhar neste tema, convido você a curtir este vídeo, pois nos ajuda a continuar criando mais conteúdo como este, e a sua opinião é muito importante para nós. Escreva nos comentários o que você pensa sobre este tópico, e se inscreva para não perder nenhum vídeo, ok? O profeta Isaías foi um dos homens mais usados por Deus no Antigo Testamento. O ministério deste grande homem de Deus ocorreu numa época em que Israel havia caído em uma terrível apostasia contra Deus. No capítulo 1 do profeta Isaías, a exortação ao povo de Israel descreve-nos a muitas abominações que eles fizeram. Vamos ler o que diz o texto bíblico. Ouça o céu e ouça a sua terra, porque o Senhor fala. Criei filhos e os engrandeci, e eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento conhece a sua manjedoura. Senhor, Israel não entende, o meu povo não tem conhecimento, um povo pecador, povo carregado de maldade, geração de filhos maus depravados, deixaram Jeová, provocaram a ira do Santo de Israel. O mal era tão bom a Israel que eles foram comparados a Sodoma e Gomorra. O pecado desses homens foi a falta de compaixão e empatia pelo próximo. É por isso que Deus disse a eles que a multidão de seus sacrifícios era inútil, já que estava farto daqueles sacrifícios. Deus exigia deles o bem para com o próximo, e que buscassem o julgamento, e que restaurassem o injustiçado, e que fizessem justiça ao órfão, e que protegessem as viúvas. Israel fez por não obedecer a esta exortação, mas apesar da rejeição do seu povo, a vida de Isaías nos deixa muitos ensinamentos. Já que ele falou muitas coisas que aconteceriam com Jesus, muito antes desses eventos acontecerem com o Messias, também por alguns, o evangelista entre os profetas, a principal missão de Isaías era profetizar, exortar e admoestar o que foi feito de errado em seu tempo. Apesar de ter uma vida frutífera em seu ministério, a ponto de fazer muitos discípulos e formar uma escola de profetas, Isaías foi fortemente atacado nas esferas do poder, pois, inspirado por Deus, criticou duramente as decisões do rei. Isaías queria evitar as tragédias que aconteceriam aos israelitas. Pessoas de alianças e poder foram forjadas com cidades vizinhas. Isso Deus não aprovou. Deus queria que eles procurassem primeiramente a sua face, mas eles se recusaram a ouvir o que o profeta Isaías lhes diziam. E é por isso que o rei Manassés começou a perseguir o profeta Isaías, pois o que ele falava não era conveniente para ele, o rei. Segundo o livro de Isaías, narra que o rei Manassés abandonou o serviço do Deus de seu pai e serviu a Satanás e seus anjos poderosos e a Manassés. Ele desviou seu coração para servir a Belial, pois este era o anjo da anarquia que governa neste mundo, cujo nome é Mantabuxos, conhecido originalmente por Bafomé. E ele se deleitou em Jerusalém por causa de Manassés e o fortaleceu na apostasia. E como resultado dessa adivinhação, mágica e feitiçaria aumentada, o presságio de fornicação e adultério, e também houve uma perseguição aos justos por parte de Manassés. Segundo a antiga tradição judaica, o malvado rei Manassés ordenou que Isaías fosse executado, prendendo-o em pedaços e provocando a dita sentença de morte. Um falso profeta acusou Isaías nestes termos, pois chamou Jerusalém de Sodoma e declarou que os príncipes de Judá são o povo de Gomorra, e é por isso que ele teve uma morte extremamente dolorosa.
O apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus, menciona a trágica morte do profeta Isaías no capítulo 11, versículo 37 de Hebreus. Diz que outros experimentaram difamações e açoites, e além dessas prisões e cárceres, foram presos e cerrados. O apóstolo Paulo, neste versículo, está lembrando as provações que os profetas de Deus passaram e as trágicas mortes que tiveram aqui neste versículo. Aparece a palavra cerrado. Esta palavra refere-se especificamente à morte do profeta Isaías, segundo o livro Ascensão de Isaías. Diz que os falsos profetas riam enquanto Isaías estava sendo cerrado, mas Isaías não chorou e nem gritou, mas falou pela sua boca ao Espírito Santo, até que o partissem em dois. Israel foi sempre caracterizado por matar os profetas que foram enviados por Deus. É por isso que Jesus se referiu da seguinte maneira em Mateus capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Bem, assim chegamos ao final deste vídeo. A verdade é que a morte de Isaías foi uma morte muito, mas muito trágica. Antigamente, os homens de Deus eram muitos perseguidos e muitas vezes sofriam muitos castigos, nos quais pudemos ver, em que eles foram açoitados, presos, apedrejados e, neste caso, ao do profeta Isaías, que foi cerrado ao meio. Escreva nos comentários abaixo o que você pensa sobre este assunto. Você pode se imaginar estar no lugar do profeta Isaías? Você teria aceitado essa morte ou você teria negado a sua fé em Deus? Me despeço por aqui. E se você se interessou por este tema e quer receber mais debates como este, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossos próximos vídeos. E compartilhe este vídeo para ajudar a alcançar mais pessoas, amém? Um abraço e até o próximo vídeo.